Filosofia e Catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. O episódio de hoje é a segunda e última parte do episódio 8, que se iniciou no encontro passado, e ele tratará da última parte do terceiro artigo de Andrea Cavalieri acerca da encíclica 40º ano do Papa Pio XI, no qual o Papa trata, entre outras questões, daquelas relacionadas à economia e à finança. E o objetivo do pesquisador Andrea Cavalieri foi exatamente o de explicitar, de desdobrar esses temas presentes em alguns parágrafos centrais da encíclica. Hoje, então, nós continuamos a leitura do artigo no seu segundo movimento para darmos encerramento a essa análise econômica de 40º ano. Portanto, eu continuo a leitura. O segundo movimento tem o subtítulo A Segunda Raiz do Mal. Pio XI não hesitou em apontar a confusão entre a interferência e os serviços próprios da autoridade pública e os da própria economia. É interessante notar que esta afirmação pode ser interpretada de duas maneiras. Por um lado, pode ser entendida como uma denúncia de um Estado onipresente que sufoca brutalmente a iniciativa privada. Por outro, como uma denúncia de um complexo econômico-financeiro que subjuga o Estado, reduzindo-o a seu próprio instrumento. Em 1931, ano em que a encíclica foi publicada, era óbvio ler esta frase no primeiro sentido, visto que o massacre dos gulags assolava a União Soviética bolchevique. E para entender até que ponto o Estado extrapolou sua regulação econômica justa e realista, basta considerar que um agricultor, dono de um pequeno pedaço de terra, talvez cultivado sozinho, que possuía 2 cavalos ou 3 ou 4 vacas e uma máquina agrícola, pouco maior que um arado, era considerado um burguês e um inimigo do povo. Mas o Papa não se deixou abalar pela emoção do terrível exemplo de seu tempo e também condenou o excesso oposto, o que comprova o valor profético do documento. Na verdade, o que observamos hoje é, sobretudo, a outra degeneração, a de uma elite de plutocratas ditando a lei aos políticos, indevidamente justificada por pseudo-economistas que reivindicam independência absoluta do Estado em nome das leis peculiares da economia e das finanças, como se os cassinos reivindicassem a autonomia da regulação estatal em nome das leis peculiares do pôquer e da roleta. A dimensão do problema foi exemplificada pela citação das memórias de David Rockefeller no segundo artigo. Ao denunciar a confusão entre o público e o privado, Pio XI afirma implicitamente que uma esfera privada deve existir, e isso é bom, mas uma esfera pública também deve existir, e isso é igualmente bom, ou até melhor, visto que o bem comum é considerado superior ao bem individual, segundo São Tomás de Aquino. Há também realidades que são domínio exclusivo da esfera pública. Basta pensar nos poderes do Estado, legislativo, executivo, judiciário, militar e monetário. Embora, no que diz respeito às leis, pareça claro, entre parênteses, até agora, não sei o que amanhã nos reserva, fecha parênteses, que o indivíduo privado não pode legislar a título pessoal e talvez em seu próprio benefício, nem que possa se autoproclamar juiz a seu próprio critério, nem que o exército de uma nação possa agir sob a autoridade de indivíduos privados, recebendo ordens deles, no que diz respeito ao dinheiro. Os piores abusos foram perpetrados com extrema facilidade. Como estes parágrafos de 40º ano tratam principalmente de economia e finanças, o tema do dinheiro é extremamente pertinente ao comentário, especialmente considerando o fato, explicado no segundo artigo, de que o controle do dinheiro tem sido o principal instrumento de expropriação das prerrogativas do Estado por uma oligarquia privada. E o ápice desses abusos foi o plano de estabelecer um sistema de bancos centrais privados para instaurar um controle neofeudal da população, como denunciou o professor Carroll Quigley,
na passagem citada na segunda parte deste ensaio. A desculpa usada para justificar essa privatização de uma função estatal é a separação dos poderes, um conceito derivado de O Espírito das Leis de Montesquieu. Dado que o livro de Montesquieu foi proibido 3 anos após sua publicação e, portanto, certamente não representa um exemplo de pensamento cristão, a desculpa é, em qualquer caso, insustentável por 3 razões. 1. A ideia não funciona, e a Itália é um excelente exemplo de como isso não funciona. Há muito tempo, vivenciamos governos legislando por meio de decretos, enquanto a aprovação de uma lei, por meio do processo parlamentar, tornou-se rara. Na Europa, a separação entre os poderes legislativo e executivo é ainda menos aplicada, a ponto de o Parlamento Europeu sequer poder propor leis, uma prerrogativa exclusiva do Poder Executivo, que é a Comissão Europeia. A separação, entre aspas, do Judiciário também produziu uma classe de juízes que interpretam a lei a ponto de distorcê-la e, na prática, recriá-la, ultrapassando em muito seus limites. Antes de entrarmos no ponto 2 dessa argumentação do artigo, parece que a situação é bastante semelhante no Brasil. Uma invasão de competências entre os supostos poderes independentes e uma apropriação de decisões finais por parte de um poder que deveria apenas resguardar os princípios constitucionais, que é o Judiciário, e especificamente nesse final de ano de 2025, dentro do Judiciário, um dos magistrados usurpando totalmente prerrogativas tanto de outros poderes quanto dos próprios colegas e aplaudido pelos próprios colegas, o que não deixa de ser uma ironia. Há alguns jornalistas, como a jornalista Paula Schmidt, que levantam a hipótese de um desses juízes ter em mãos, de um lado, uma série de arquivos privados derivados da Operação Vaza Jato, que derrubou a Operação Lava Jato, que estavam em mãos originalmente do jornalista Glenn Greenwald, e de outro, essa outra subhipótese, dessa hipótese maior, esse mesmo magistrado chantagearia, se não por meio desses arquivos da Vaza Jato, por meio dos próprios processos pendentes contra os membros do Legislativo e até do Executivo existentes no Supremo Tribunal Federal. Então, continuando, ponto 2, a separação de poderes não significa a privatização desses poderes, mas simplesmente que eles serão exercidos por pessoas diferentes, sempre dependentes do Estado e a seu serviço. 3. Há uma diferença radical entre os poderes legislativo, judicial e os poderes militar, monetário. Os primeiros são poderes de previsão, ou seja, indicam em teoria o que deve ser feito. Os últimos são poderes de aplicação, ou seja, executam as ações. Se aqueles que de fato agem são separados e não estão sujeitos àqueles que indicam, eles efetivamente retiram o poder daqueles que o pregam e o exercem. No mínimo, trata-se de uma forma de anarquia, mas na realidade, se considerarmos o nome dado à situação em que o exército se rebela contra os poderes parlamentar e judicial, exercendo-os por conta própria, isto é, um golpe, entre aspas, entendemos como, em perfeita analogia, a privatização das entidades que emitem e regulamentam o dinheiro deveria ser chamada de golpe monetário. Além disso, mesmo no Evangelho, Jesus aprova o dinheiro estatal, isto é, o dinheiro emitido pelo poder político legítimo, como evidenciado pela moeda com a efígie de César e não de algum banqueiro ou cobrador de impostos. Para quem tiver dúvidas sobre a situação atual, basta olhar o que está escrito nas notas de euro e verificar se aparece alguma referência ao Estado. A visão econômica dominante de hoje, essencialmente liberal, tende a desvalorizar o Estado, exaltando o papel do setor privado. Essa visão é, por vezes, corroborada por uma interpretação equivocada do princípio da subsidiariedade, influenciada pela memória histórica do Leviatã estatal comunista, segundo a qual o poder estatal excessivo na sociedade deve ser combatido lutando contra o Estado e não corrigindo-o e aprimorando-o.
O problema é que hoje existem corporações multinacionais com receitas superiores ao PIB da maioria dos estados individuais existentes. Diante de seu poder, o Estado se apresenta como um órgão intermediário e, muitas vezes, o único capaz de defender o cidadão, que, como indivíduo, seria indefeso contra esses gigantes. Para exemplificar esse item do artigo, a BlackRock é um fundo de gestão e tem ativos sob sua gestão que representam o total dos ativos financeiros que a gestora BlackRock administra em nome de seus clientes. Isso é o Assets Under Management, quer dizer, ativos sob gestão. E segundo a Reuters, no último relatório, a BlackRock atingiu 13,46 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Isso no que se refere ao terceiro trimestre de 2025. Pois bem, o maior PIB do mundo, que é o dos Estados Unidos da América, hoje é de 30,5 trilhões de dólares, o segundo maior PIB do mundo, da China, de 19,2 trilhões de dólares, a fonte é o valor econômico. A Alemanha aparece em terceiro com 4,9 trilhões, o Japão em quarto com 4,4 trilhões e a Índia em quinto com 4,3 trilhões. Nessa comparação, que tem problemas de método, mas tem a sua validade, a BlackRock, se fosse um país e se os ativos sob sua gestão fossem comparados ao PIB de um país, estaria apenas atrás dos Estados Unidos e da China e bem à frente da Alemanha, comparando 13,5 trilhões com 4,9 trilhões do PIB alemão. Para se ter uma ideia e um exemplo, uma ilustração dessa passagem do artigo. O resultado dessa luta gradual contra o Estado tem sido a infiltração de interesses privados nas instituições públicas e a subjugação dos políticos aos magnatas financeiros. As monstruosidades geradas por essa mistura são perfeitamente exemplificadas nos Estados Unidos, onde centros de poder misto, mas a serviço de interesses privados, como o CFR e o Complexo Militar Industrial, decidem travar guerras porque são úteis aos negócios. Ver a segunda parte do ensaio. E precisamente esses temas mistos são os protagonistas do primeiro mal denunciado por Pio XI nas relações internacionais, o nacionalismo ou mesmo o imperialismo econômico. Assim, hoje não testemunhamos mais o nacionalismo em sentido estrito, mas observamos seu modus operandi nas formas neocoloniais e neoimperialistas tão bem descritas por John Perkins. Os estados em desenvolvimento são forçados a se endividar por assassinos econômicos, oportunistas que eliminam políticos inconvenientes e fomentam revoluções e, finalmente, pelo recurso à boa e velha intervenção militar quando tudo mais falha. Ele desenvolveu um pouco melhor esse tema nos artigos anteriores. A questão dos chamados assassinos econômicos que trabalharam para a CIA, isso é vastamente documentado. Ele mesmo, John Perkins, ao que diz o artigo, foi um dos assassinos econômicos. Essas figuras que criam situações de dificuldade para países em desenvolvimento. A operação e a função deles é precisamente essa. Continuando, e isso visa a garantir vantagens não para uma única nação, mas para o punhado de famílias ricas que controlam os recursos naturais do planeta, conforme Perkins. O segundo mal nas relações internacionais é o internacionalismo bancário ou o imperialismo internacional do dinheiro. O que se entende por internacionalismo bancário? É um conceito muito semelhante ao do neocolonialismo financeiro, em que um cartel de bancos dominantes atua não para o desenvolvimento territorial, portanto nacional ou estatal, mas sim para os mercados internacionais em busca de lucro parasitário, também chamado especulativo, para seus principais acionistas. Para entender o quanto as coisas progrediram nesse campo, é importante considerar que o centro financeiro mais importante do mundo detém o privilégio da extraterritorialidade. A City de Londres, que, fazendo um parêntese nesse momento, não é a cidade de Londres, mas é uma espécie de enclave que existe dentro de Londres há muitos séculos. A City de Londres, na verdade, não depende nem do município nem do estado, mas é um enclave independente com seu próprio prefeito, seu próprio conselho, seus próprios magistrados e sua própria força policial. O regime vigente nesse mini-estado, de 1 quilômetro quadrado, é o de uma democracia plutocrática concebida da seguinte forma:
O voto é reservado aos residentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, empresas, com um valor de voto que aumenta com base no número de funcionários, portanto, proporcional ao faturamento. Os bancos, com mais de 500, metade deles estrangeiros, dominam o cenário corporativo. A principal preocupação dos legisladores da City é reduzir os impostos a percentagens simbólicas e, de fato, transformaram o seu pequeno estado no mais importante paraíso fiscal global, do qual as ilhas Caimã, Jersey, Bermuda, Singapura e Hong Kong parecem ser meras subsidiárias. Embora a autonomia total da City seja pelo menos formalmente justificada por 2 artigos da Magna Carta, reconectando-se assim com uma tradição jurídica ainda que obsoleta, a situação é diferente para o Banco de Compensações Internacionais em Basileia, que reivindica extraterritorialidade apenas dentro do perímetro do seu próprio território. Esta é uma situação decididamente estranha, considerando a consolidada tradição democrática da Confederação Suíça, mas garante a incontestabilidade das ações desta instituição, que não podem ser sujeitas ao escrutínio do Poder Judicial nem da polícia, e que mantém o sigilo das suas operações sob a proteção do seu próprio serviço de segurança. A questão é duplamente grave à luz da revelação do professor Carol Quigley, de que o BIS é precisamente o centro de controle da nova dominação mundial financeira, plutocrática e neofeudal. A independência absoluta de um território e, portanto, de seus cidadãos reais estabelece o princípio da irresponsabilidade dos grandes operadores financeiros. E essa irresponsabilidade demonstra que o lucro é tratado como um objetivo final, porque, caso contrário, esses operadores estariam sujeitos às mesmas restrições que todos os outros cidadãos. É errado que a plutocracia apátrida dite a lei, chantageando políticos, de acordo com sua própria conveniência ou mesmo com base em suas próprias utopias. Por exemplo, um governo mundial, sobre o qual James Warburg discursa no Senado dos Estados Unidos. Teremos um governo mundial, quer vocês gostem ou não, a única questão que resta é se esse governo mundial será estabelecido por consentimento ou pela força. Essa é uma citação do James Warburg. É lamentável que os países do terceiro mundo estejam sendo saqueados por políticas neocoloniais motivadas por interesses financeiros e que as populações pobres lutem para comprar alimentos impulsionadas pelas especulações de commodities. Mas a pior degeneração é abolir o princípio de que todos os homens são iguais perante a lei e substituí-lo pelo novo princípio de que todos os homens são iguais perante o dinheiro. Pio XI, patriota e soberanista. O Papa condena o Estado, que se torna servo e instrumento dócil das paixões e ambições humanas, quando deveria atuar como soberano e árbitro das coisas, voltado unicamente para o bem comum e a justiça. Para nossa sensibilidade contemporânea, o termo soberano se destaca nesta frase quando se refere ao Estado. No entanto, é necessário perguntar quem poderia ser o árbitro das questões privadas e buscar a justiça e o bem comum, se não uma instituição acima das partes, regida pelo direito público, como o Estado. E como poderia o Estado, sem soberania, ser um árbitro imparcial e buscar o bem comum? Porque se um Estado é privado de soberania, significa apenas 2 coisas. Ou existe um estado de anarquia, ou a soberania passou para outras mãos. Encobrindo a anarquia, devemos, portanto, perguntar para as mãos de quem passa a soberania. Se para outro Estado, o primeiro deixa de ser um Estado e se torna uma colônia. Se diz respeito a indivíduos privados, trata-se de uma monstruosidade jurídica, visto que a lei prevê o crime de interesse privado em documento público por muito menos do que a usurpação das prerrogativas decisórias de uma nação. Não há dúvida de que hoje, diante da transferência da soberania para órgãos irresponsáveis, opacos e não eleitos a serviço de grupos de pressão, um breve retrato da União Europeia, Pio XI uniria seus protestos à frente soberanista e seria até mesmo reconhecido como seu líder. Segundo o Papa, outra consequência perigosa, palavras do Papa, é o imperialismo internacional do dinheiro, segundo o qual a pátria é onde nos sentimos bem, ou seja, onde o dinheiro se sente bem, o dinheiro desse imperialismo internacional. E nessa frase, gostaria de destacar
a condenação do relativismo histórico-geográfico. A pátria não é onde nos sentimos bem, mas um fato objetivo, composto pelo lugar e pelo ambiente humano em que nascemos. A tradição do século XIX havia dado a Pio XI o lema de São João Bosco, a quem ele próprio canonizou: bons cristãos e cidadãos honestos. Além disso, a visão da história do Vigário de Cristo não poderia estar centrada no acaso, mas tinha que ter uma raiz providencial pela qual se nasce em um determinado lugar, de certos pais e em determinado contexto, por boas razões conhecidas por Deus. E há também o quarto mandamento, a pedra angular da solidariedade intergeracional, que é o vínculo primordial pelo qual um povo se forma. Etimologicamente, pátria significa a terra dos pais, onde se é acolhido, recebendo primeiros socorros e onde se é chamado a acolher e a cuidar por sua vez. Pátria não é, portanto, identificada como um lugar onde se tem o direito ao bem-estar, mas, antes de tudo, como um lugar onde se tem o dever de ajudar uns aos outros e de se comprometer com o bem-estar próprio e alheio. Se considerarmos o ataque destrutivo que a figura paterna sofreu nas últimas décadas, notamos que o ódio e o desprezo que atingiram o singular pai afetaram igualmente o plural de pátria. Com sua defesa da pátria objetiva, assim como se nasce objetivamente de certos pais, Pio XI também desempenha o papel de catecon, contra a autodeterminação subjetiva prometeica tão prevalente em nossos dias e que, para além da família e da paternidade, levou pessoas infectadas pela loucura a negar até mesmo sua própria sexualidade biológica. O valor profético de 40º ano emerge mais uma vez. Assim, finda o terceiro e último artigo de Andrea Cavalieri sobre aspectos financeiros e econômicos presentes na encíclica de Pio XI, 40º ano. Espero que tenham gostado.